Neste vídeo vamos aprender a calcular áreas e o percentual de uso e cobertura do solo do MapBiomas por feições no QGIS. Aconselho você a criar uma pasta, pois teremos vários arquivos para realizarmos os nossos cálculos. Vamos procurar no navegador por MapBiomas Downloads. Pesquisando no site, nós vamos encontrar várias opções de downloads de mapas, estatísticas, monitor de crédito rural e muitos outros dados de suma importância. Vale a pena pesquisar com mais tempo. Mas o que nos interessa no momento é o mapa das coleções. Dê um clique em mapa das coleções e procure por download de todo o Brasil em formato GeoTIFF. Selecionar a cobertura e uso da terra, que nessa data que estou fazendo o vídeo é a coleção 9 de 2023. Copiar o link que aparece em uso e cobertura. Colar em seu navegador e aguardar o download. Vou pausar o vídeo porque vai demorar um pouco para baixar os dados, pois o arquivo é grande. Agora procure por detalhamento das legendas no final da página para baixar o arquivo, pois iremos precisar dele, já que ele contém a classificação dos códigos e as cores do uso de cobertura do solo. Após os dados serem baixados, pode fechar o navegador, pois não precisaremos mais dele. Copie e cole os arquivos para a pasta que foi criada. QGIS aberto, é aconselhável salvarmos o projeto na nossa pasta antes de iniciar. Clique em projetos e selecione salvar como. Procure pela pasta que iremos utilizar e salve com o nome que você desejar. No meu caso, vou salvar como projeto percentual MapBiomas. Prosseguindo, vamos adicionar a camada raster que baixamos. Menu Camadas, adicionar camadas, adicionar camada raster. Procure pelo arquivo do MapBiomas que foi baixado. Clique sobre ele e em abrir. Em seguida, vai em adicionar e OK. Já criei uma pasta na área de trabalho para organizar nossa tarefa. No arquivo raster que abrimos, existem dados de uso e ocupação da terra de todo o Brasil. Vamos trabalhar com uma área de nosso interesse. No meu caso, vou utilizar a área do município onde eu resido e já tenho a área salvada na minha pasta como camada shape. Vamos em menu Camadas. Adicionar camadas, adicionar camada vetorial. Procure e seleciono o arquivo, clico abrir e OK. Se o arquivo da sua área de interesse for um arquivo raster, arquivo com extensão TIFF. Vamos novamente em menu Camadas, adicionar camadas, adicionar camada raster. Em ambos os casos, camada vetorial ou camada raster, clico com o mouse direito sobre o arquivo da camada que importamos
Seleciono propriedades, simbologia e no estilo de preenchimento do arquivo coloco sem pincel. Posso aumentar a largura do traço para 0,46 e clico em aplicar e depois OK. Para extrair o raster da camada de nosso interesse, selecionamos o menu Raster, extrair, recortar raster pela camada de máscara. Na camada de entrada, selecionamos o arquivo raster do Mapbiomas. A camada máscara já deve vir selecionada. Se não estiver, selecione o arquivo shape da área de seu interesse. Não vamos alterar o SRC por enquanto, pois depois vamos ter que salvar o recorte máscara em uma camada vetorial, Shapefile, para calcularmos a área. No parâmetro, atribua um valor sem dados às bandas de saída, que está como opcional. Coloque 0 para que a camada recortada fique sem cor e com transparência. Clique em executar. Agora desabilite o arquivo do Mapbiomas em seu QGIS. Apenas para você verificar se está tudo ok no seu arquivo recortado, selecione propriedades, simbologia e tipo de renderização, escolha paletizado, valores únicos e clique em classificar. Agora vamos converter o arquivo raster recortado máscara para vetor shapefile para classificarmos as categorias, calcularmos a área e o percentual do uso e cobertura do solo. Selecione o arquivo, vá no menu raster, converter raster para vetor polinizar. Vou pausar o vídeo e depois que vetorizar nós retornamos. Criada a camada de vetor, vamos salvar o arquivo que criamos vetorizado na nossa pasta. No meu caso, optei para salvar o arquivo como uso percentual cobertura BES no SRCirgas 2000, UTM Zona 23S, que é utilizado para minha região. Agora podemos remover as camadas recortado máscara, vetorizado e a camada de cobertura do Mapbiomas, pois não vamos precisar mais delas. Para maior segurança, salve o seu projeto. Em seguida, trabalharemos com o Shape Uso percentual cobertura que criamos. Dê um clique na camada e selecione abrir tabela de atributos. Você verá que na tabela existem dois campos. O primeiro é a ordem dos campos e o segundo deles, denominado DN, são os códigos das classes da legenda da coleção do Mapbiomas Brasil. Feche a tabela de atributos e novamente clique com o mouse direito no camada e em propriedades. Clique em simbologia. Procure por símbolo simples e troque por categorizado. Em valor, coloque DN. Agora vá em classificar e você verá as cores dos códigos que o QGIS já colocou para nós. Vamos excluir o último item que não tem o código. Clique sobre ele
e procure pelo símbolo de menos. Agora aplicar e OK. Nesta fase, vamos precisar do arquivo PDF de legendas do Mebiomas que baixamos. Abra o arquivo e você pode verificar que temos as colunas que nos interessam, as colunas classes, código identificador, número, hexacódigo e a cor. Verifique o primeiro número na legenda do QGIS, que deverá ser o número 3. Em seguida, procure pelo código da classe no arquivo PDF de legenda. Copie a classe a que o código se refere. Dê um duplo clique sobre o número da legenda no QGIS e colhe a legenda que deverá estar na área de transferência. Agora procure pelo número do hexacódigo no arquivo PDF de legenda. Copie o código da cor correspondente à classe que você colou no QGIS. Vá para o QGIS e dê um duplo clique sobre o símbolo da cor. Vai abrir a tela selecionador de símbolos para você colocar a cor de seu interesse. Só que nesse caso, dê um duplo clique sobre a cor que deverá estar verde. Na tela que vai se abrir, procure a notação HTML e substitua o código pelo código que você copiou e que está na área de transferência. Clique OK e OK. Vamos fazer o mesmo com o próximo número na legenda, que deverá ser o número 4. Procure pelo número no arquivo PDF de legendas. Copie a classe a que o número se refere. Duplo clique no número da legenda no QGIS e colhe a legenda que está na área de transferência. Faremos o mesmo com o símbolo da cor. Procure pelo número hexacódigo no arquivo PDF e copie. Duplo clique sobre o símbolo da cor no QGIS. Na tela que aparece, dê um clique na cor de preenchimento. Em anotação HTML, substitua pela cor que você copiou do arquivo PDF de legendas. Clique OK e OK. Para o vídeo não ficar muito longo, vou pausar o vídeo, parar a classificação e copiar o estilo que eu já tinha salvado. Como vocês podem notar, o trabalho de classificação de minha área de interesse, que é a do município onde resido, já foi realizado segundo os códigos das classes do Mebiomas. Na camada percentual cobertura BES, foram localizadas 15 classes de uso e cobertura do solo distintas. Apenas um lembrete para não perder todo o seu trabalho, não se esqueça. Pressione aplicar e OK após fazer a classificação das legendas. Antes de iniciarmos, verifique se a ferramenta Estatísticas está selecionada no menu barra de ferramentas. Como fazer? Na barra de menus, clique em Visão, vá até Painéis, quase no final, e selecione Estatísticas. Para calcular o percentual do mapa de cobertura do solo, ainda precisamos de mais 2 dados. Um deles é a área territorial do local que escolhemos para ser nossa camada de estudos. No meu caso foi Boa Esperança, que possui aproximadamente 861 km². Podemos utilizar o QGIS para calcular esta área.
clique sobre a camada de interesse do nosso estudo e selecione Tabela de Atributos. Pressione em alternar para o modo de edição, que é o primeiro símbolo na nossa tabela de atributos. Abra a calculadora de campo, Ctrl+I, no nome de campo de saída podemos colocar área quilômetros quadrados. Tipo de campo de saída colocamos número decimal real. Comprimento de campo de saída podemos colocar 9, com precisão de 4 números. Para o calcular de expressão, selecione geometria, duplo clique em cifrão área e colocaremos o sinal de divisão, que é a barra 1.000.000. Se você quiser área em quilômetros quadrados, mas se forem hectares, divida por 10.000. Fica a seu critério, pois o percentual vai ser o mesmo. Clique OK. E você vai verificar que criou um novo campo na tabela de atributos, chamado de área quilômetros quadrados. Agora clique em alternar o modo de edição, salve e feche a tabela de atributos para continuarmos. Clique direito na camada Uso Percentual Cobertura BS, selecione Tabela de Atributos, alterne para o modo de edição, Ctrl+Z, e abra a calculadora de campo, Ctrl+I. Com a calculadora aberta, vamos criar um novo campo, desta vez chamado Area Map, que são as áreas das feições que encontramos das número decimal real. Comprimento de campo de saída podemos colocar 15 com precisão de 6 números. Na expressão, coloque abertura de parênteses, procure por campos e valores, clique em Area Map, coloque o sinal de divisão, agora clique em área quilômetros quadrados, feche o parênteses, utilize o sinal de multiplicação e digite 100. Clique para fechar o modo de edição. Salve as mudanças efetuadas. Salve o projeto por questões de segurança e se caso você quiser continuar com a edição e o vídeo mais tarde, basta abrir o projeto novamente. Para verificar se seus cálculos estão corretos até aqui, pressione em mostrar resumo estatístico. O ícone se parece com o sinal de soma no Excel. Em estatísticas, no canto inferior, abaixo das camadas no QGIS, vou colocar uso percentual BS, ou seja, coloque a camada que você criou do uso percentual. Logo abaixo, coloque Area Map. Se você deseja saber a soma de todas as camadas que foram criadas quando criamos a área das categorias do mapa, para mim a soma está correta. Mas, se você deseja saber qual o percentual da soma das áreas que o Map Biomas criou, selecione área, PERC. Salve o projeto para continuarmos. A partir desse ponto, você deverá criar uma planilha no Excel para que possamos efetuar a soma e percentual das áreas de cada categoria em separado. É um processo fácil de fazer, porém demanda um pouco de tempo. A planilha que vou mostrar aqui é bastante simples e serve apenas de referência, pois a complexidade da planilha vai depender do objetivo do seu projeto. Antes de iniciarmos, verifique se a ferramenta Estatísticas está selecionada no menu barra de ferramentas. Em Estatísticas, clique em apenas Feições selecionadas, pois agora vamos trabalhar apenas com a feição que for selecionada. Começaremos pela soma das áreas das categorias. Existem várias formas de selecionarmos
e somarmos as feições que desejamos para nossa planilha. Na realidade, em todas elas, utilizaremos a ferramenta estatísticas e o que nós veremos são as formas mais fáceis de selecionarmos as áreas das categorias para soma. Depois, você pode optar por aquela que seja mais rápida. Opção 1. Clique com o mouse direito sobre a camada de percentual de cobertura. Procure por filtrar. Na tela ferramenta de consulta que aparece, dê duplo clique no campo DN. Em Operatórios, clique no sinal de igual. No campo Valores, clique em Tudo. Nos valores que aparece, dê duplo clique no valor 3. Clique em OK. Se a ferramenta Estatísticas já estiver selecionada, procure pelo arquivo Uso Percentual Cobertura. Logo abaixo, selecione o campo Área PERC. Agora confira a estatística para o procedimento. Neste caso, o que nos interessa é apenas a soma do código que escolhemos. Podemos abrir a planilha que criamos, copiaremos o valor da soma e colaremos na nossa planilha no campo Área Percentual. Agora voltamos novamente em Estatística. Onde selecionamos Área PERC, optaremos agora por Área MAP. Repetiremos o procedimento de copiar a soma e colar na nossa planilha. Neste caso, o QGIS criou um filtro que devemos refazer para continuarmos com os nossos cálculos. Selecione novamente o arquivo Uso e Cobertura, clique em Filtrar e altere a expressão que criamos, substitua o 3 pelo 4 e clique em OK. Faça o mesmo procedimento feito anteriormente. Selecione Área, PERC, copie a soma e cole na planilha. Selecione novamente Área, MAP, copie de Estatísticas e cole na planilha. Opção 2 para somar a seleção. Clique com o mouse direito sobre a camada de percentual da cobertura. Abra a tabela de atributos. Selecione Alternar para o modo de edição. Ctrl+E. Clique em Selecionar, Filtrar feições usando forma ou tecle Ctrl+F. No campo DN, digite o número da categoria que vamos selecionar para somar. Coloque, por exemplo, o número 9, que é a categoria. Clique agora em Selecionar feições. As feições já foram selecionadas e se você realmente deseja verificar se selecionou alguma feição, clique com o mouse no canto inferior direito em Alternar para o modo de tabela. Acesse novamente a tela principal do QGIS. No menu de ferramentas, procure por mostrar resumo estatístico, que é o símbolo de soma no Excel. No lado inferior esquerdo, abaixo das camadas de vetores, vão estar as estatísticas. Selecione a camada de percentual de cobertura. Selecione a camada Área PERC. Procure e habilite apenas feições selecionadas. No rodapé das estatísticas, a soma das feições selecionadas estão aí. Copie a soma obtida e cole na planilha. Selecione agora a camada Área MAP, copie e cole na planilha. Para continuar com a seleção e soma das áreas, volte na tabela de atributos e clique na ferramenta Desmarque todas as feições da camada. Ctrl+Shift+A. Faça o mesmo para o código 11. Copie de estatísticas e cole na planilha. Repita os mesmos procedimentos para os códigos 12, o 15, enfim, para todos os códigos, copie a soma das estatísticas e cole na planilha. Como vocês podem ver pela minha planilha, eu fiz a soma de todas as categorias
para a área do meu interesse. Opção 3. Para somar a seleção. Nessa opção de soma, precisamos fazer também a seleção da classe que desejarmos somar. No meu ponto de vista, essa é a opção menos prática, apesar de apresentar resultados idênticos às demais. Clique com o mouse direito sobre a camada Uso percentual de cobertura. Abra a tabela de atributos. Selecione Alternar para o modo de edição ou digite Ctrl+E. Clique em Selecionar, filtrar feições usando forma ou tecle Ctrl+F. No campo DN, digite o número da categoria que vamos selecionar para somar. Coloque, por exemplo, o número 48, que é a categoria. Clique agora em Selecionar feições. O passo seguinte é aceder à barra de menus do QGIS. Vá no menu Vetor, Analisar, campo para estatística básica. Escolha a opção de fornecer os cálculos apenas para as feições selecionadas. Coloque qual camada deseja os dados em Executar. Como no nosso caso vamos somar primeiro as feições dos percentuais de área, coloque área perc e clique em Executar. A saída vai ser um arquivo em HTML. Procure e clique no link do lado direito da janela que tinha se aberto. Na página HTML que se abriu, você poderá verificar todas as estatísticas para a feição solicitada. Procure e copie o valor da soma e cole na planilha criada. Feche o arquivo HTML de saída, mas não feche a tela de campo para estatísticas básicas. Agora faremos para a soma da área MAP. Clique em Mudança de parâmetros, altere o campo para calcular estatísticas para a área MAP, pois também precisamos da soma deste campo, e clique em Executar. Faça o mesmo que foi feito anteriormente. Clique no link no lado direito, copie a soma encontrada para a planilha com as categorias. Espero que eu tenha repassado com sucesso as informações para cálculo de soma e percentual das áreas do uso e cobertura do solo do Map Biomas para algum local de seu interesse. Retornando ao cálculo de área e percentuais das classes de uso e cobertura do solo do Map Biomas, motivo desse vídeo, melhorei um pouco a tabela para uma apresentação. Se caso fosse fazer um mapa sobre esse assunto, que no momento não é o nosso caso. Acessando o site do Map Biomas e procurando pelos dados do município que escolhi para o vídeo Boa Esperança, podemos verificar que o nosso shapefile foi bem elaborado e confere exatamente com o mapa apresentado pelo site. Por favor, deixe as críticas e sugestões nos comentários para que eu possa melhorar o meu trabalho. Curte, dá um like e se inscreva no canal.